Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, tendo hoje o prazer de receber o meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, é um estudioso, é o dirigente do Pilares de Hermes, que vocês já conhecem, vocês estão vendo os créditos aí. Se você for ao Rio de Janeiro, não deixa de contatar o Paulo, que certamente, se for possível, você agenda uma visita, vai conhecer o espaço dele, que é um espaço consagrado, um espaço de muita energia, onde você vai se sentir bem. Na pior das hipóteses, você sai de lá carregadíssimo, né? Elétrico, como a gente diz aqui. E aí, Paulo, como é que você está? Prazer receber você novamente aqui. Olá, querido. Tudo bem? O prazer é meu, a honra é minha, como sempre. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Que bom, né? Ainda ontem eu estava falando com o irmão pelo WhatsApp, né? Esses meios de comunicação são bons quando bem utilizados. Você pode usufruir bem deles, né? E nós estávamos falando como é bom você encontrar pessoas que você possa falar a mesma língua, que você possa falar e ser ouvido, entendeu? Essas coisas sem alguém se querer se impor. E eu te conheço, como já falamos aqui, há quase 30 anos, né? É muita coisa. Então, é bacana quando a gente se reencontra, porque a gente sabe que nível de conversa nós vamos ter, que nível de vibração que a gente tem. A gente sabe que a gente vive vigiando os sentidos, porque a gente está sujeito a oscilar, né? Esse mundo aí, a gente pode ficar nervoso um dia, pode ficar desconcentrado na outra, mas a gente tem consciência de que precisa se equilibrar logo. Então, é legal, quando a gente faz um encontro desse, na verdade, é uma consagração. Com toda certeza, uma consagração, uma celebração, porque é um reencontro de almas. É isso aí, e exatamente. A gente fica à vontade e desfruta de uma energia, de um estado que não há nada que pague isso. Né? Perfeito. Nós e quem está nos assistindo, né? Quem está na egrégora nesse momento com todos nós aqui. Né? Com toda certeza, quem está na sintonia, na vibração, na harmonia, sente as mesmas coisas, porque não é fácil você encontrar pessoas abertas e sincrônicas o suficiente, principalmente no seu interior, para justamente trocar ideias nesse nível. E é muito prazeroso quando a gente está com pessoas em que a gente possa se abrir mais. Com certeza, é isso. Olha, por falar nisso, nós vamos tocar hoje, continuar tocando num assunto que nós iniciamos quando eu chamei você na primeira vez aqui. Sabia do seu poço de conhecimento, que você é um cara estudioso, você é um cara esforçado, você é um buscador com letra com B maiúsculo. Não, mas isso é bacana. Eu tenho que enaltecer. Eu não preciso te bajular, você sabe, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a fraternidade, a irmandade, a amizade. Então, é bacana. É bacana quando a gente vê que a pessoa se mantém, a pessoa busca se melhorar, a pessoa busca abrir o seu horizonte, buscar mais conhecimento ainda, porque é a pirâmide invertida que a gente fala, né? E nós começamos essa conversa falando sobre o Egito, um lugar pelo qual você é apaixonado, certamente deve ter outras conexões, né, de outros tempos, coisas assim, porque a gente vem com as tendências para cá, né, e cabe a nós continuar desenvolvendo ou acabar com elas. Então, e hoje nós vamos falar sobre outra coisa que eu adoro muito, que eu tenho uma fixação, eu tenho uma atração. Sempre gostei, não sei porquê, deve ter as suas razões também. Atlântida, né? Atlântida. Eu também. Olha, que bacana, tá vendo? Foi o que eu falei da sintonia. Então, olha, os pelos começam a subir, a gente conecta naquela energia. Isso aqui só esses caras devem ser loucos, né? Mas tudo bem, quem assiste pode achar isso, algum outro pode achar. Então, Atlântida, a última, nós vamos falar agora. O último resquício dela foi Poseidones, né? Que dizem que 9.400 anos atrás foi a última submersão, digamos assim. Né? O último babá. Isso. Você falou, na nossa última conversa, que o Egito seria uma herança atlante. O Egito, com as tecnologias que você mostrou para nós nos programas anteriores, todas aquelas coisas, realmente não é possível que eles não tenham tirado de nada. Ou seja, existem as conjecturas, né, uma série de possibilidades, ou gente de fora, de outros orbes, outros planetas, outras localidades, ou então uma civilização avançadíssima, como era a nossa querida e saudosa Atlântida,
que sabe-se lá como e por que, você vai explicar isso agora, né? Porque essa herança, que seria o Egito uma herança atlântica, talvez os egípcios pegaram, desenvolveram esse conhecimento, salvaram parte desse conhecimento, que a maioria se perdeu ou está em algum lugar, à espera de que seja descoberto por pessoas de sintonia boa, de pensamento bom, né? Porque você mexer com a energia, você sabe que ela pode matar como pode curar, né? Então é um perigo você lidar com isso. Energia não tem sexo. Então, boa, falou tudo. Então, Paulinho, desculpe essa introdução longa, mas e aí? Como é que é essa questão Egito e Atlântida? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado pelo convite, Eustáquio. Obrigado a você que está nos assistindo, nos prestigiando, apoiando, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo nesse trabalho. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Bom, Eustáquio, essa questão realmente é muito instigante, polêmica, evidentemente, porque, em princípio, não existem vestígios arqueológicos que a ciência possa se basear, mas existem muitos indícios, e pelo que conhecemos de conhecimentos ocultos, antigos e modernos, que, na verdade, são atemporais, né? Principalmente relacionado à ciência das idades, temos aí, principalmente no caso egípcio, um pequeno pupurri de situações que ocorreram e condições que ocorreram para que o Egito chegasse milenarmente onde chegou. Tá? Agora, a base disso tudo vem justamente, eu digo em princípio por conta respeitando a ciência oficial, que nega por falta de provas, embora existam indícios, né? Mas, ao mesmo tempo, na certeza que a grande base, o grande baluarte para isso tudo, não só no Antigo Egito, mas principalmente na Índia e no Tibete também, veio da civilização atlântica, da chamada quarta raça raiz evolutiva do ser humano no planeta, que se desenvolve pelas chamadas raças, segundo o que encontramos na ciência das idades, traduzido mais recentemente pela teosofia, principalmente, e hoje mais ainda, especialmente na parte prática, pela Sociedade Brasileira de Obiose, além de outras escolas de mistério que existem por aí, todas comungadas num processo único de conhecimento e prática de eclosão consciencial, espiritual e de conhecimento, justamente que vem dessa época até de uma época anterior, relativa ao que Blavatsky coloca mais recentemente com respeito à evolução do ser humano pelas raças raízes, né? Cada uma delas tendo 7 sub-raças, e evoluindo consequentemente. Primeira, segunda, terceira, lemuriana, a quarta, Atlante, e a quinta, a nossa atual raça ária. Estamos na quinta sub-raça, adentrando a sexta sub-raça da quinta, depois sexta e sétima para completarmos a nossa quarta ronda física planetária terrestre. E dentro desse mistério, nós temos especialmente a raça Atlântica, quarta raça raiz, que ocupou, obviamente, um vasto continente, num passado remotíssimo. Tá? Você falou muito bem sobre Poseidones, citado em Timeu e Crítias, obra de Platão, por informações de Solon, que esteve no Egito junto aos sacerdotes de Tebas, que passaram algumas informações sobre a Atlântida. Principalmente nessa última vivência atlante, restrita à ilha chamada Poseidones, que depois afundou, né? Concernente ao próprio dilúvio, né? Mas isso é uma outra história, porque o dilúvio ele foi orquestrado, ele foi planejado, não foi algo espontâneo da natureza planetária. Mas, ao mesmo tempo, temos o planeta como ser vivo, ele também tem as suas mudanças geofísicas, geomorfológicas, geodésicas,
mudanças de meridianos, enfim, o magnetismo, até de inversão de polos, com o passar do tempo, faz parte, né, do processo evolutivo da Terra, essas alterações. Então, com o passar do tempo, o que chamamos de efeitos cataclísmicos, na verdade, são as convulsões naturais de um planeta vivo em ebulição e em transformação o tempo todo. E, por conta disso, os continentes não são, a todo tempo, iguais ao que conhecemos hoje. Hoje, muita coisa que está acima d'água já esteve embaixo d'água e vice-versa. Então, a configuração dos continentes na época da Atlântida, por exemplo, e no período grande Atlântida, a quarta raça raiz, que durou muito tempo, tivemos alterações de natureza geomorfológica e geológica naturais do planeta, né? Cataclismas naturais. Então, no início, a Atlântida ia, por exemplo, do Planalto Central do Brasil, subindo pela Amazônia, adentrando o que hoje conhecemos como Atlântico Norte, chegando ao mesmo tempo como um bloco só, né, no norte da África e no sul da Europa, lembrando que o mar Mediterrâneo naquela época não existia, era a terra, e se emendava pelo Oriente Médio e adentrava para o Oriente até o que conhecemos hoje como o Himalaia e a meseta do Pamir, no noroeste da Índia, onde surge o embrião, o embrião surgiu bem antes, da quinta raça raiz, a nossa, né? Isso aí já é uma outra história. Com o passar do tempo, o planeta foi alterando configurações, a raça foi evoluindo, etc., através das suas sub-raças, e o continente Atlântico partiu-se em três, dentro do processo geomorfológico e geológico natural do planeta. Em três grandes porções continentais, chamadas Três Grandes Ilhas, com um nome oculto, esotérico, que está até em algumas publicações, principalmente aquela sobre a Atlântida e Lemúria e os continentes, que é de Scott e Elliott, né? É um livrinho muito interessante, dando os nomes de Rútia, Dátia e Poseidones. Olha, desconheci esses dois primeiros aí. Com o passar do tempo, né, e a partir do deicídio Atlântico, da queda, porque na Atlântida vivenciamos um Satya Yuga, segundo o Rig Veda, que é o quarto livro dos Vedas, pelo Vedanta, e os épicos hindus, que tratam, principalmente no Rig Veda, dos yugas, ou seja, da passagem das eras. Vivenciamos o que os gregos chamavam de Idade do Ouro, ou Era de Ouro, que era o Satya Yuga, em sânscrito Devanagari, onde os deuses conviviam com os homens, né? Interagiam com os homens, e esses deuses eram seres que manifestavam o espírito da verdade, onde não havia nem necessidade de documentações, escrita, etc., porque o contato com a fonte por parte do ser humano, que naquela época eram almas preparadas para isso, era direto. Então, a Era de Ouro, ou o Paraíso, ou o Éden, existiu na face da Terra nesse período. E com o passar do tempo e o passar dos ciclos, até chegar no quarto e último ciclo, Kali Yuga, que estamos vivenciando o final agora, né, que é a Idade do Ferro, pelos gregos, ou seja, a idade da inversão de valores, do certo que virou errado, do errado que virou certo, enfim, tudo que nós vivenciamos hoje no planeta, e que está num texto de mais de 8.000 anos, e como eu sempre digo, quando você lê esse texto sobre Kali Yuga, no Rig Veda, parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. Então, com o passar do tempo, na Atlântida, existe uma queda e um deicídio. Tá? Existe um mergulho no materialismo que aumenta cada vez mais, chegando ao clímax nos últimos 5.000 anos para cá. Né? E atingimos agora, no século XX, XXI, final do XIX para cá, em verdade, um aumento maior ainda das manifestações potenciais do Kali Yuga, que, em verdade, são reflexos do nosso próprio primitivismo a partir da queda do ser humano. Ficamos milhares de anos jogando para a atmosfera astral do planeta formas, pensamento, negativas a partir de pensamentos, palavras e ações,
e principalmente emoções densas, negativas, que se acumulam na atmosfera, e o campo astral imediato do planeta é denso. E, obviamente, o que vivenciamos agora é o chegar da conta, que começou lá atrás. A humanidade ainda resgata, embora eu não goste muito desse termo, ela ainda experimenta desequilíbrios que ela mesma provocou na época da Atlântida, nesse mistério, onde os Atlantes quase destruíram o planeta por 2 vezes devido à sua alta tecnologia e poder mental, mas nenhum processo evolutivo que cabia a eles na questão emocional. E essa pendência ainda ficou para a nossa raça ária, que é de natural desenvolvimento do mental concreto indo para o abstrato, né? E, além disso, não resolvemos a questão emocional. Então, arroubos emocionais, desequilíbrios passionais que o ser humano tem, essa história de sofrer e sofrer, que o sofrimento é uma escolha, não é um vaticínio. Essa história de eu não fui com a cara do fulano, eu vou no terreiro fazer um trabalho para ele vai ver só. Esse tipo de coisa, e manipular energias naturais e magia nesse tipo de coisa, isso é da Atlântida. Isso é do período da queda Atlântica. E por que nós estamos vivenciando isso novamente, ô Paulo? Por que isso? Nós não devíamos transcender essa questão? Não, pois é, não conseguimos transcender ainda. Mas o processo de reabertura e de eclosão de consciência, embora de uma forma pálida, ela já começou. Uma prova é um trabalho como você faz há muito tempo no programa Vida Inteligente, de esclarecimento para as pessoas, né? Com seus convidados. A grande maioria deles, para não dizer praticamente todos, né, imbuídos nesse processo. E outras pessoas imbuídas nesse processo, mas com atribuições diferentes em relação à cura, em relação à educação, em relação à transmissão de conhecimento. São várias frentes, várias áreas, para aqueles que realmente percebem que existe algo além da matéria, algo além do universo, e chegou o momento de levantarmos os véus, né, e procurarmos fazer as chamadas correções para escolher com sabedoria as verdadeiras prioridades na nossa vida e parar com essas fugas. Esse processo começou, mas ainda existe um longo caminho pela frente, porque o grosso da humanidade ainda não acordou. Existe uma diferença entre acordar e despertar. Sem dúvida. Então, muita gente que acha que está despertando, se acha desperto e, infelizmente, conduz outros ao erro que ele está praticando, até mesmo alguns inocentemente, na crença que estão despertando. Despertar mesmo, um ser desperto, é um Babaji, é um Buda, é um Cristo, é um Akhenaten, é um Moisés. Esses são seres despertos. Existem seres magníficos que estiveram até recentemente encarnados no planeta, mas, em termos de despertar, ainda falta um pouquinho para eles, como, por exemplo, Sai Baba. O despertar é algo muito sério e muito profundo, né? E estamos nesse caminho, cada um a seu tempo, e de acordo com a sua escolha e com a sua abertura. Infelizmente, como você disse, ainda não chegamos como sociedade geral, global, nesse estágio, mas precisamos abrir os olhos e esse processo já começou. Agora, quem não alcançar o padrão vibratório mínimo para continuar reencarnando aqui, vai, obviamente, continuar sua jornada fora deste planeta, num outro planeta de vibração adequada às suas consciências, né? Você acha que nós corremos o risco de afundar a Atlântida de novo, Paulo, ou não? Corremos. Hã? Corremos, porque não é questão de afundar a Atlântida de novo. Foi a força de expressão, né? Tinha que afundar, né? Mas, ao mesmo tempo, os Atlantes contribuíram muito para isso. Com certeza. Toda mudança de raça, de acordo com a ciência das idades, estamos na 5ª raça e vamos adentrar agora a 6ª sub-raça da 5ª raça, saindo da 5ª sub-raça. Ainda falta um pouco para entrarmos na 6ª raça raiz. Quando esse processo ocorre, e ocorreu com todas as outras passagens de raça raiz para a seguinte,
sempre há uma revolução energética no planeta, onde toda a biodiversidade é alterada para um estágio até mesmo superior, vibracional, toda a configuração e frequência energética do planeta inteiro é alterada, entra naquela questão de mudança geomorfológica, tá? O que está embaixo d'água sobe, o que está acima d'água afunda. Sim, sim. Então, tem um processo de mudança geral. Na sexta raça raiz, o homem vai ser diferente do que é hoje. Como os atlantes foram diferentes do que somos hoje, em termos até de compleição física. Teremos mais um sentido na sexta raça raiz, né? Temos 5 sentidos hoje. Os atlantes tinham 4 sentidos, eles não tinham olfato, porque ainda não tinham acesso a um determinado tátua, que hoje na quinta raça temos acesso. Na sexta raça teremos acesso a mais um tátua, que, consequentemente, criará a possibilidade de mais um sentido desenvolvido e uma respectiva nova glândula endócrina, e assim por diante. Existem mudanças nas complexões físicas. Mudanças essas que se apresentaram já adiantadas em seres excelsos, adiantados em relação à grande maioria, que se manifestaram aqui como avatares, segundo diretrizes da Ordem do Santo Graal e do governo, verdadeiro governo oculto do mundo, espiritual, relativo ao rei do mundo, etc. E a partir daí tivemos, do Decídio Atlante, a vinda, volta e meia, de avatares com seres divinos que conectavam com o divino diretamente, como Krishna, como Rama, como Babaji, como o Cristo, como o Buda, né? O próximo Buda Maitreya, que já são seres, embora físicos como nós, em alguns aspectos bastante diferenciados. Arquétipos, como se fossem, realmente eram, arquétipos do Adam Kadmon, o ser humano perfeito e ideal, né? Seres que se manifestavam aqui, mas que estão muito adiantados e manifestavam essa possibilidade, inclusive dos milagres, pelos próprios avanços do corpo físico. O Cristo, o Buda, por exemplo, na figura de Jesus, na figura de Siddhartha, né, já eram manifestações físicas do que normalmente vai ser da sexta para a sétima raça. Estavam no início da quinta já manifestando isso. E justamente para dar o direcionamento que eles deram, tinham que ser desse nível. Muito bem. Então, houve um hiato a partir da queda atlântica e o ressurgimento da humanidade através do que nós entendemos hoje como civilizações antigas, que na verdade foi um recomeço. E dentro desse recomeço, vestígios das incursões atlantes, das incursões dos cientistas, que depois viraram dos primeiros sábios, que viraram cientistas, que viraram sacerdotes na Atlântida e continuam isso até hoje, as incursões em vários pontos do planeta. Um desses pontos foi o Antigo Egito, que naquela época não era deserto, eram campos verdes. As pirâmides foram construídas em campos verdes. A própria NASA afirma, segundo seus estudos, que o próprio deserto começou a se formar pouco antes de 10.000, 12.000, 14.000 antes de Cristo, naquela região, que antes disso eram campos verdes, e é um período muito recente, relativo ao afundamento de Poseidones, a última ilha Atlântica, tá? E muito antes disso, como eu disse, incursões atlantes em várias partes do planeta, como Yucatán, como no norte da Europa, como na Índia, no Tibete, inclusive na costa do Japão, relativo à Lemúria, e outras localidades tiveram justamente uma influência atlântica, que era global. Podemos ver isso, por exemplo, na arquitetura e na tecnologia de manipulação de pedras, rochedos para construções de cidades, templos, pirâmides, etc., obedecendo um certo padrão no mundo inteiro.
né? Quando você vai a determinados pontos no Egito, em termos de construção, a técnica é muito similar ao que encontramos no Peru, por exemplo, ao que encontramos na América Central, por exemplo, ao que encontramos na pirâmide da Bósnia, por exemplo, ao que encontramos em alguns elementos na Índia e em Angkor, no Camboja, por exemplo. A sua estrutura básica é similar em todo o mundo. Ou seja, isso indica, além de outros parâmetros, senão não nos alongaríamos muito aqui, outros elementos, inclusive de representação de divindades, entre aspas, né? Espalhados pelo mundo inteiro, apresentando um padrão. Por exemplo, temos no Oriente Médio, principalmente na Mesopotâmia, no atual Iraque, e no sul da atual Turquia, que era a região dos hititas e dos sumérios também, os sumérios também pegando parte do Iraque, e também no Antigo Egito, temos elementos em relação a divindades com pequenas diferenças por conta da cultura, mas muito parecidas com o que encontramos na América do Sul, por exemplo, especialmente na Porta do Sol, em Tiahuanaco, à beira do Lago Titicaca. Então, isso indica, é um indício, não uma comprovação ainda, mas um indício muito forte de que alguma cultura anterior às civilizações antigas existiu, influenciando o planeta inteiro. Temos, por exemplo, acho que isso foi no final da década de 70, início de 80, não me lembro bem o período, mas já tem algum tempo, que algumas múmias saíram do Egito para serem pesquisadas com tecnologia, na época, recente, né, na Europa. A múmia de Ramsés II e alguns sacerdotes egípcios, né, na França e na Alemanha. Na ocasião, até por curiosidade, a França foi no período, esse período aí dá para ver bem, porque foi no governo do Giscard d'Estaing. Ele enviou um representante, o assessor direto, não foi nem um vice-presidente, mas alguém que o representou no desembarque da múmia de Ramsés II. Ela desembarcou num tapete vermelho, tropas ladeavam o tapete e a múmia foi recebida como chefe de Estado. Caramba. E passou em revista a tropa, né? Reconhecendo o poder e a importância que um faraó como Ramsés II tinha no Antigo Egito e teve na história da humanidade. Ali, algumas múmias saíram para pesquisa, né? E foi encontrado, porque foi lançado naquela época a última geração, que já está obsoleta, óbvio, hoje em dia, de tomografia, raio-x e outros testes, que comprovaram que no interior da múmia de 2 sacerdotes tinham folhas de coca. Você só encontra folha de coca no Peru, em nenhum outro lugar do mundo. O que uma folha de coca foi parar dentro de uma múmia egípcia que fica do outro lado do planeta em relação ao Peru? Né? E outros elementos, né, que trazem indícios estranhíssimos, inclusive de intercâmbio entre civilizações antigas, que a ciência ainda desconsidera. Mas existem pontos que são inegáveis. Com respeito ao Antigo Egito, eu dei uma outra palestra, outro dia, na verdade, um seminário, falando das provas que existem, foram documentadas, né, do Antigo Egito na Austrália. Puxa. Como é que eles foram para lá? Um faraó foi à Austrália ter com os aborígenes sabedoria e conhecimento. Ele morreu lá, uma picada de cobra, segundo a história, e nas pedras fica no sudeste da Austrália, mais especificamente, acho que em Queensland, se não me engano, hieróglifos nas pedras. Isso não é. O governo australiano convocou, solicitou, melhor dizendo, uma visita de uma equipe de arqueólogos do Museu do Cairo. Os caras foram lá e comprovaram, não, isso aí é hieróglifo egípcio mesmo. Tá? Não com o esmero que os egípcios normalmente faziam no Egito, mas, da maneira que eles puderam, eles grafaram
hieróglifos ali nas pedras na Austrália, que é uma porção de oceano bastante considerável para se atravessar nas barcas em que, pela história oficial, seria impossível. Mas, ao mesmo tempo, para a história oficial, seria impossível, mesmo as barcas chegarem dos fenícios aqui no Brasil, a gente sabe que chegaram. Exato. Né? Exato. Então, tem muita coisa ainda para vir à tona, para ser pesquisada, e temos esses indícios antes. E são conhecimentos que os egípcios e outros povos, como a Índia e o Tibete, herdaram de algo anterior. Desses indícios no planeta inteiro, de uma civilização que influenciou o globo terrestre como um todo, com os seus conhecimentos, sua tecnologia. Se hoje temos dificuldade de encontrar vestígios de elementos bem mais recentes pela passagem do tempo, principalmente os que estão em solo abissal, submarino, quanto mais vestígios de uma civilização que existiu de 400 mil anos para trás. Realmente é muito complicado. Tá? Ou seja, do início da Atlântida até o seu final, você conta aí 1.200.000 anos. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, eu queria saber quanto tempo durou essa civilização. E essa informação não é minha. Claro. Essa informação, inclusive, além de estar contida na Ciência das Idades, você me permite aqui, foi assimilada por mim e confirmada nos estudos por uma das entrevistas do Jorge Antônio Ouro aí contigo, que é um cara fantástico, espetacular, de um conhecimento muito profundo. E ele coloca esse tempo, e esse tempo realmente é coerente com respeito ao avanço das raças. Né? Então, a história da humanidade é muito mais antiga do que se acredita, né? E ocorre o seu desenvolvimento de uma outra forma, bem diferente do que a ciência ainda aceita. Né? Mas isso é uma outra questão, porque o processo científico ele se redescobre todo dia e determinados elementos comprovam o que antes não era aceito e vai chegar o tempo, que já começou, disso acontecer. Né? Como existe a frase que a heresia de ontem é a ortodoxia de hoje. Sempre foi assim. Né? Então, com a queda da Atlântida, esses pontos do planeta em que a Atlântida tinha influência, eu evito usar o termo colônia Atlante, embora em princípio possa parecer o Egito como uma colônia Atlante, etc., né? Porque houve uma incursão de conhecimento paulatino ali, e depois que a Atlântida afundou, melhor dizendo, pouco antes do cataclismo Atlante definitivo, último e definitivo, muitos sábios, cientistas e sacerdotes, prevendo todo o processo e em desacordo com o que estava acontecendo em geral, foi tão violento que realmente, por Timeu e Critias, obra de Platão, a Atlântida afundou do dia para a noite, o mar tomou tudo de um dia para a noite, morreram milhões e milhões de pessoas em menos de horas, né? E, sabendo no que ia dar, muitos emigraram para determinados pontos do planeta. E um dos principais foi o Antigo Egito. Caramba! Nós encontramos um indício disso, pelo menos pelo que se deduz, nas próprias pirâmides. Não só as pirâmides de Gizé, no caso egípcio, como a pirâmide escalonada de Saqqara, em princípio, a primeira pirâmide construída. Eu já mencionei isso aqui, vou repetir. O que causa estranheza é que, à exceção da estela de Tutmés, que fica entre as patas da esfinge, e que expõe em hieróglifos um texto referente ao sonho de Tutmés, tá? Isso há mais de 3.000, quase 3.800 anos atrás, não, mais ou menos isso, aproximadamente 1.600 e pouco antes de Cristo, já na 18ª dinastia, início da 18ª dinastia, quando Tutmés, filho do faraó, ele não era o primeiro na linha de sucessão, garotão, 17, 18 anos,
e ele estava numa expedição, se depara com a esfinge, isso em 1600 e tanto antes de Cristo, 3.600 anos, 3.700 anos atrás. Ele se depara com a esfinge com areia até o pescoço. Tá? Enfim, ele ali tirou uma sonequinha à sombra da pirâmide, porque estava muito quente, e na sonequinha dele, ele teve um sonho, chamado sonho de Tutmés, que a esfinge fala com ele: se tirares as areias que me envolvem, te farei faraó. Aí ele vai ao pai, né, e conta da empreitada: eu quero tirar a areia da esfinge, pode ser? Aí o pai: vai lá, toma essa equipe aí, vai lá se divertir, vai brincar lá e não me enche o saco. Mais ou menos assim. Né? E ele retirou as areias da esfinge e ainda construiu um muro de contenção em torno da esfinge. Esse muro está até hoje lá. E fatos aconteceram que ele acabou sendo faraó e estava fora da linha direta de sucessão. E foi o faraó Tutmés IV. E esse sonho de Tutmés foi gravado em hieróglifos e está na chamada Estela de Tutmés, entre as patas da esfinge. Está registrado o sonho, que incrível. Está registrado, está tudo lá registrado. O que eu quero dizer com isso? Que os egípcios antigos registravam tudo. Você vai no Egito, tudo quanto é parede tem história, registro, mito, em relevos, em hieróglifos, em pinturas, tudo. Eles documentavam tudo nas paredes e nas colunas e nos papiros, principalmente nas paredes, porque não se perde com o tempo. Além de não se perder, não é adulterado com o tempo. Tá? Embora alguns faraós raspassem o nome dos outros anteriores para ele ganhar o crédito, isso era comum e tal. Ninguém no planeta é santo, muito pelo contrário. Você está encarnado num planeta como esse aqui, é porque tu está devendo. Então, eles também não eram santinhos, mas eles registravam tudo como civilização. E na região de Gizé, é o único registro em hieróglifos que existe. A esfinge não tem hieróglifo nenhum. O templo anterior para o acesso à esfinge não tem hieróglifo nenhum. Nenhuma das pirâmides tem hieróglifo. Tá? Sério mesmo? Não tem? Não tem. A exceção da camada superior da Câmara do Rei e da Grande Pirâmide, lá dentro, que você sobe, é uma camada escalonada em triângulos para sustentar o peso da pirâmide, sobre a Câmara do Rei, que é de granito, e lá em cima você acessa a escada e é super perigoso. Lá dentro, lá em cima, tem um arremedo de hieróglifo, tá? Feito de qualquer maneira, e os egípcios não faziam nada de qualquer maneira, eles eram super esmerados, que parece mais uma pichação aquilo ali. Então, acredito, eu particularmente, a despeito dos egiptólogos, embora eu não seja egiptólogo, estou muito longe disso, né? Então, em relação a isso, minha opinião não vale nada, mas aqui dentro, intuitivamente, eu tenho certeza que aquilo ali foi feito a posteriori, né? Uma vez que as pirâmides também são muito mais antigas, a exemplo da esfinge, do que a data aceita ainda atualmente de forma oficial. Paulo, as pirâmides poderiam ser do tempo remanescente? Não, mas são do tempo Atlante e provavelmente construídas por eles. Né? Não acredito na questão extraterrestre. O que eu acredito é que algum conhecimento, alguma tecnologia de fora do planeta tenha contribuído junto à civilização Atlante para construir as pirâmides. Pois temos pirâmides no mundo inteiro. Verdade. E a real finalidade múltipla e multidisciplinar das pirâmides, a maioria desconhecemos. Né? Fora as pirâmides atlantes, que eram muito maiores do que a pirâmide de Gizé. Né? A pirâmide de Gizé é praticamente uma reprodução da grande pirâmide de Atlantes. Enfim, não só em Gizé, como em Saqqara, à exceção das mastabas, que eram as casas funerárias de nobres, sacerdotes e faraós, eu estive nelas, em Saqqara, né, com as suas magníficas e arrepiantes, posso dizer assim, portas falsas, muita energia ali funcionando.
A pirâmide de Saqqara em si e o próprio acesso, o templo de acesso a Saqqara, ao contrário do que deveria ser, não tem uma linha, uma vírgula de hieróglifos. Mas, por outro lado, tem uma série de imagens que também não são daqui, né, Paulo? Como é que é isso? Exatamente. Só tem uma exceção junto às mastabas, que é dentro de Saqqara, com respeito à porta falsa de Ramsés II ali. Mas isso é muito tempo depois da própria construção da pirâmide de Saqqara. Muito bem. Que é um grande centro, foi um grande centro iniciático. Tá? O subterrâneo de Saqqara tem corredores de, pelo menos, sem exagero, isso é só você pesquisar, você vai constatar, 80 quilômetros de raio. Tá brincando. Os corredores que a toda hora são encontrados no subterrâneo de Saqqara, e lá existe o que já foi mencionado e mostrado imagens aqui na nossa última live, do Serapion, né? Aqueles sarcófagos enormes que cabem gigantes ou touros de granito puro embaixo da terra, com aquelas tampas enormes que você não tem como mexer hoje, e as tampas foram mexidas. Então, nós temos esses elementos todos de tecnologia que os egípcios, em sua maior parte, absorveram de uma civilização mais avançada, ou alguns aspectos mais avançados, até de fora do planeta. Por isso que no início eu falei sobre um pupurri, no caso egípcio, de uma mistura de técnicas e condições e situações que levaram o Egito ao conhecimento que eles tinham. Né? E muito desse conhecimento eles mesmos aperfeiçoaram e desenvolveram. A própria técnica de embalsamamento e mumificação, de um período em diante, especialmente na 18ª dinastia, a múmia, pelo processo que ela passava, era uma bateria. Existia uma rede elétrica ali, na crença que poderia ressuscitar. Verdade. Isso foi tema, inclusive, de programas do History Channel. Né? O que está sendo descoberto hoje, cada vez mais sobre o Antigo Egito, deixa os cientistas embasbacados. E essa tecnologia, esse conhecimento, principalmente o oculto, o esotérico, o iniciático, vem de uma civilização mais avançada ainda, anterior. Existiu esse hiato e esse desenvolvimento através das migrações que sábios, cientistas e sacerdotes fizeram para determinados pontos do planeta, repetindo, e chegaram à região do Vale do Nilo, onde eles justamente coordenaram as populações locais para esse processo de crescimento que daria justamente na civilização egípcia, a posteriori, com mudanças ao longo do tempo, vem justamente desse período Atlântico. Né? Então, elementos até mesmo da arquitetura egípcia, das pirâmides, e são concernentes a elementos de fora do planeta e a civilização atlântica em sua maior parte. A maior parte desses conhecimentos, técnicas, etc. e tal, vem da Atlântida com alguns elementos de fora do planeta, de dentro do planeta, intraterrenos, que estiveram na Atlântida e que incursionaram também em antigas civilizações e que consta dos seus livros sagrados respectivos. Ô, Paulo, é interessante a gente perceber, acho que nós comentamos num dos programas que nós fizemos, a característica única da civilização egípcia. Não tem outra civilização similar. É interessante isso. É por isso que existe a possibilidade grande de esses outros elementos, além da Atlântida, né, terem vindo de fora do planeta. Né? Pode ser. Nesse mistério, existe, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a questão dos exilados de capela. Já ouvi, já li. Que, em verdade, não são exilados, são transmigrados. Existe uma termo mais apropriado. Né? Eu considero esse termo mais apropriado e considero a necessidade. Cada mito, história, lenda, folclore, transmissão, tem um núcleo de verdade. Então, algo aconteceu a nível sideral, que talvez, pelo menos, penso eu, não tenha sido exatamente como é passado, porque a partir disso outras versões são feitas e temos hoje
agora no século XXI, em todas as áreas, um leque enorme de diferentes vistas de um mesmo ponto, que nos deixa mais confusos ainda, em vez de levar a um verdadeiro esclarecimento. Então, também é um outro assunto que precisa ser revisto, precisa ser reavaliado, porque não é exatamente assim como é contado, porque as civilizações siderais elas não são exatamente como nós pensamos que são, porque o padrão humano de desenvolvimento, e o que nós conhecemos aqui, não pode ser necessariamente, ou vez por outra, aplicado a desenvolvimento e forma de agir, de pensar, enfim, de conduta de civilizações que desconhecemos no espaço exterior. Ainda nós temos muita coisa para descobrir, para aprender, né? Pois é. Agora, isso realmente que você mencionou, e já tinha mencionado uma outra live, sim, eu me lembro, é realmente único e muito instigante. Muito. Com respeito à civilização egípcia em si, que ela é diferente de tudo que Tudo, existe. tudo. Tudo. É a parte. E o interessante, principalmente na sua arquitetura, quando eu estive lá, quando você está lá, é algo assim estupendo. Porque, em primeiro, como eu citei aqui, é muito mais do que você vê em filmes, documentários, fotos, etc. Quando você chega lá, pum, é um negócio enorme, né? É um negócio monumental, fantástico. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. Por mais filmes, fotos, documentários que você assista e que você veja, da Basílica, por exemplo, de Aparecida, quando você está lá, o negócio é muito maior, né? As fotografias, os filmes não fazem jus àquela estrutura, como aquilo é e a aura que aquilo tem. O Antigo Egito é assim, né? As fotos, filmes, etc., não fazem jus ao que você encontra quando chega lá. Isso é uma coisa. Uma outra coisa também muito interessante, que confirma cada vez mais o que você, Grego, falou, é que, por exemplo, você está na cidade do Cairo. Cidade do Cairo é como se fosse uma São Paulo, tá? A maior metrópole da África, uma metrópole, né? Onde você tem uma arquitetura puramente ocidental, entremeado com mesquitas e questões tradicionais muçulmanas, árabes, etc. Mesmo assim, a cidade é enorme, né? Aí quando você vê, no fundo, as pirâmides, o desenho dos templos, dos pilonos, etc., aí você olha para a cidade do Cairo, como qualquer cidade grande do planeta, que tem uma arquitetura horrorosa, um monte de blocos desarmônicos e aquela aura densa. Aí você fica se perguntando, o que é o moderno? É essa cidade aqui ou essas ruínas milenares? Porque as ruínas milenares, elas têm as suas linhas arquitetônicas tão suaves e tão harmônicas com o ambiente, né? Que você fica se perguntando, o que é realmente moderno? O que realmente é ultrapassado? Né? A cidade moderníssima do Cairo, igual a São Paulo, pomba, tem nada a ver com aquela arquitetura ali. Aquela arquitetura te faz sentir bem. Numa cidade grande, como nós temos hoje, você se sente oprimido. Tá? Então, e tudo com relação àquela arquitetura e engenharia, tudo largo. Pé direito enorme, ou seja, espaço onde o vento, a brisa, o prana, o forte, Kundalini, as energias da natureza fluem naturalmente. À sua disposição, né? À sua disposição. Lugares que instigam justamente um estado de consciência diferenciado. Hoje em dia isso quase não existe, porque o turista que vai lá só está preocupado em tirar foto, corre para lá e para cá, não para aproveitar o que é aquilo ali. Não só ali no Egito, como em outros lugares do mundo. Também. Devido ao nível de consciência que a humanidade chegou. Né? Isso é muito triste. Então você vê que, em muitos aspectos, os antigos estavam bem mais à frente do que nós hoje. Né?
porque nós temos hoje um avanço tecnológico monumental que, por outro lado, não é nem sombra do que os atlantes tinham. Sim, exato. Mas, mesmo assim, esse avanço tecnológico está muito defasado com a ladeira abaixo em termos de valores que a humanidade vai. Né? Questões éticas, morais, valores, etc. e tal, estão em alta defasagem com nível constante de avanço tecnológico que nos encontramos hoje. A ponto da humanidade, em grande parte, não saber lidar realmente com o que a tecnologia oferece. Você mesmo no início da live mencionou isso. Né? Você saber utilizar a internet, você saber utilizar um celular, a maioria não sabe. Só usa para bobagem. Né? É um avanço espetacular que foi concedido à humanidade, porque essas tecnologias vêm de cima para baixo, né? No que é permitido para o avanço da humanidade. E muitas coisas não são aproveitadas como deveriam, né? Porque a defasagem entre o humano e o tecnológico no planeta hoje é muito grande. Uma característica de seres independentes da sua natureza que são de fora desse planeta. Fora desse planeta eu incluo o sistema solar. Sim. Não necessariamente só outras estrelas, outros sistemas. Tá? Porque, infelizmente, isso está na moda. Arturianos está na moda hoje. Nada contra os arturianos, eu gosto muito até deles. Mas existe um exagero, existe um excesso de fantasia em cima disso. Se não é arturiano, é pleiadiano, se não é siriano, não é assim que funciona. Eles mesmos são os primeiros a dizer: eu não preciso dizer de onde eu venho, você não vai entender. Eu não sei onde eu começo, termino. Então, isso é um elemento nem secundário, terciário. E o negócio é tão assim exagerado que as altas hierarquias, que são fantásticas, do nosso próprio sistema solar, são relegados à série B. Como, por exemplo, numa live o Wagner Bosch falou. Eu concordo plenamente com ele. A série B do campeonato sideral galáctico. O Walter, Wagner está lá no Z4. Né? Considerado assim. Bom, e nós temos aqui no nosso próprio sistema uma questão de elevação consciencial em alguns planetas aqui no nosso sistema, para não dizer quase todos, e digo todos dentro do princípio que a Blavatsky mencionou. Existem N planetas físicos. A maioria não é físico. Alguns ainda estão descendo nessa escala até adquirindo corpo físico. Outros já deixaram seu corpo físico, estão numa escala evolutiva de volta, a nível social e a nível do orbe, do próprio planeta, que é um ser vivo, tudo gerenciado pelo Logos solar. Né? Primeiro, segundo e terceiro Logos, primeiro, segundo e terceiro trono. E como está em cima, assim como está embaixo, aqui na Terra funciona dessa mesma forma. Então, esses elementos externos influenciaram muito, sim, o nosso processo de desenvolvimento e estiveram presentes em algumas questões relativas, junto com a Atlântida, no Antigo Egito. Por isso que é uma civilização muito diferenciada, única, e que se descobre cada vez mais elementos surpreendentes no Vale do Nilo, nas areias do deserto, lembrando que 60% do que foi o Antigo Egito ainda está debaixo da areia. Exatamente. Já falamos sobre isso. Olha, eu nunca fiquei um programa sem... O meu público deve estar estranhando. Eu nunca falei tão pouco no meu programa aqui, que eu fiquei muito atento aqui. Agora eu quero uma pergunta final, que não quer calar. Os Atlantes, alguns que fugiram, como você diz, antes disso, foram embora, prevendo o que poderia acontecer, foram para o Egito. E está aí. Foram seres fabulosos. Por que onde estão os Atlantes hoje, os remanescentes? Acabaram no Egito? No Egito viveram pouco, os faraós viveram poucos anos em relação ao que a gente vive hoje, digamos assim. Onde está hoje o legado Atlante? Onde está a herança Atlante hoje, Paulo?
Alguns faraós tiveram uma sobrevida maior, como Ramsés II, por exemplo, que morreu com 92 anos. Né? Mas a maioria tinha uma sobrevida pequena, embora com a qualidade de vida superior ao povo em geral. Tudo bem, isso foi da época e das condições ambientais ali, Sim. que o Egito é uma oferta, um presente, uma dádiva do Nilo. É um milagre aquilo ali existir, porque desenvolver uma civilização nesse nível no deserto não é brincadeira. Não. Né? E lembrando que nem sempre foi assim. No início, antes até do chamado período pré-dinástico, aquilo ali era Campo Verde. Mas isso aí é uma outra história. Cada raça raiz tem, como tudo no universo, princípio, meio e fim. Então, existe um estágio embrionário que começa na raça anterior. Por exemplo, a Atlante foi a quarta raça raiz. Ela começou a se desenvolver, ela nasceu como embrião do que viria a ser na quarta raça raiz, na chamada quarta subraça lemuriana. E ela foi avançando lentamente, enquanto a raça lemuriana era forte e pujante, pelas subraças da Lemúria, até a transição da terceira para a quarta raça raiz. E nesse momento, a raça lemuriana já era decadente, enquanto a raça Atlante surgia com força. E começou a se desenvolver em milhares de anos, atingiu seu clímax, ao longo das 7 subraças respectivas. Ao longo dessas 7 subraças respectivas, a lemuriana foi minguando, até praticamente desaparecer. Né? A nossa raça, quinta raça raiz, a raça ária, ela nasce, o embrião dela começa na quinta subraça Atlante, na quinta subraça, na quarta raça. E assim vai crescendo paulatinamente, de uma forma muito pálida, primitiva, em relação à pujante quarta raça, a pujante raça Atlante. Sim. Quando a raça Atlante ela termina e entra a quinta raça raiz como dominante no planeta, que é a nossa até hoje, a raça ária, a raça Atlante vai minguando. A última sub-raça Atlante foi a raça vermelha. Você nota que no Egito, as pinturas das pessoas, principalmente nas primeiras dinastias, e até mesmo algumas dinastias posteriores, na linhagem dos faraós, que os faraós mantinham uma linhagem entre eles para não haver muita mistura, resguardando o sangue Atlante, né, da última sub-raça, você vê que eles são pintados em vermelho cor tijolo. Isso está até hoje lá. Mesma coisa com os pele vermelhas norte-americanos, os índios brasileiros, o que foram os incas, o que foram os maias, o que foram os astecas, todos esses são remanescentes da Atlântida. Ou seja, no seu estágio final. Os índios norte-americanos, os índios brasileiros têm a sua sabedoria fantástica. Os incas, os maias, os astecas, a sua sabedoria, os seus livros sagrados, sim. Mas como povo dominante no planeta, chegando a um clímax de dominação em todas as áreas, não só na sabedoria, mas a questão filosófica, científica, esotérica, energética e mental, né? Não tem comparação com o que existe hoje em relação aos pele vermelhas norte-americanos, aos índios brasileiros e aos remanescentes do que foram os incas, os maias e os astecas. Né? Que mesmo nessas civilizações ainda eram um pálido reflexo dos seus antepassados atlantes. Então, o que existe hoje remanescente na Atlântida, você encontra no Alto do Himalaia, você vê que a compleição física deles é diferente, por causa dessa compleição, dessa fisiologia e do sol lá, que recebe muito ultravioleta por causa da altitude, o tipo de pele, a cor de pele e a compleição física, ou seja, não tem quase pescoço. Os Mahatmas seriam Atlantes? É diferente, e geralmente são baixos.
Você vê que as raças indígenas norte-americanas e as pré-colombianas também têm uma compreensão física diferente Tem. do pessoal da quinta raça, seja nessa quinta raça semita, que foi a primeira, seja a hindu mesmo, ali do Vale do Ganges, seja do Cáucaso, os caucasianos, nós, né? Ou seja, as várias sub-raças dentro da quinta raça, mesmo com essas diferenças, são muito distintas em relação aos incas, maias, astecas, índios norte-americanos, índios brasileiros, etc. Né? Esses são hoje os remanescentes de uma civilização que dominou o planeta e teve incursões com naves no nosso sistema solar. Muito do que existe na Lua e que está sendo descoberto, mas ainda não foi exposto, em termos de estruturas e obeliscos que estão lá, e em Marte também, muito é de Atlante que esteve lá, não é extraterrestre só. Né? Em Marte é a mesma coisa. Mas aí já é uma outra história, como você diz. Isso já é uma outra história. Ou seja, a Atlântida chegou a esse ponto. Uma pergunta final. Os Mahatmas seriam Atlantes? Pode ser. Pode ser. Não tem evidência. Mahatma significa Maha, grande. Atman, alma. Alma grande. Atma, grande alma, que um era título, chamado grande. Pode ser, por que não? O Mahatma é os amigos de Sinetti, os amigos de Blavatsky, essas coisas todas, então... Sim. Embora estivessem num avanço espiritual muito grande, consciencial muito grande, eles eram, em parte, na sua genética, de uma raça anterior. Com certeza. Isso não quer dizer que seja superior. Isto, anterior. Teoricamente, a superior tem que ser nossa, porque o processo é andar para frente, não andar para trás. Mas ainda não fizemos jus a esse processo. Temos essa oportunidade agora, na transição de eras. E toda transição é difícil por causa disso, não está nem um lugar nem o outro. Se está com o pé num lugar, está com o pé no outro. A situação planetária é essa. Você está mudando do seu apartamento do quinto andar para uma cobertura. Aquela bagunça toda da mudança está ali, e a bagunça da cobertura que está recebendo a mudança também está um caos. Também. É o que está acontecendo no planeta hoje. Né? E que já aconteceu, às vezes, nas mudanças respectivas. Então, toda mudança é para evoluir na escala evolutiva, na espiral evolutiva. Mas o perrengue básico e de praxe tem que passar. Junto com esse perrengue, né, existe o perrengue maior da conta que chegou de tudo aquilo que milenarmente nossa civilização fez em termos de pensamentos, palavras, ações, emoções, criando formas de pensamento densas que se acumulam e que agora temos que lidar com isso. Questões que nós mesmos, ao longo de outras encarnações e da nossa ancestralidade, criaram. E usando tanto a parte positiva como a parte negativa. Né? Os dois. E a gente, para encerrar, a gente usa o termo uma frase muito utilizada pela Sociedade Brasileira de Eubiose, que você citou: a esperança da colheita reside na semente. Né? Semente. Então, está aí, é o que a gente tem que fazer para que a gente possa produzir uma boa semente para que outros que nos sucederão tenham uma excelente colheita. Exatamente. Não só na eubiose, como na Kabbalah, a Sefirá superior, Keter, emanação de luz pura, significa semente, pois toda árvore está dentro da semente. Olha aí, falou tudo. Basta que você saiba plantar e saiba regar. E muita gente pergunta, poxa, então como é que eu conserto as coisas? Como é que eu faço para alterar minha vibração? Simples. Como Chico Xavier disse por Emmanuel, né? Como Emmanuel disse por Chico Xavier, melhor dizendo. Né? Não adianta você voltar atrás e fazer um novo começo. Você começa de novo para um novo fim. Né? Ou seja, plante agora boas sementes. Isso. As sementes que você plantou, sejam boas ou ruins,
já foram plantadas, né? Para você equilibrar isso, plante boas sementes. Exatamente. Agora, você tem consciência de como a coisa funciona. Então, você sabe que plantar boas sementes vai equilibrar o processo. Se você continuar plantando sementes ruins, o negócio piora muito mais ainda, porque você agora faz de forma consciente. Essa que é a pior. Então, o karma é maior. Nossa Senhora, indubitavelmente. Paulo, muito obrigado mais uma vez, querido amigo e irmão. Brilhante. A nossa conversa foi muito elucidativa, muito educativa. Muito obrigado, gostei muito também. E em breve nós vamos estar buscando um novo tema para a gente desenvolver. Tá bom? Fraterno abraço, meu querido. Obrigado. Fica com... Sempre à disposição. Obrigado, Grego, querido Eustáquio. Obrigado a todos vocês que aí estiveram. Muita luz, muita paz. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Muito bom, gente. Olha, é bom a gente ir buscando as nossas origens, né? Porque a gente tem muitas perguntas e a gente precisa de respostas, ou então fragmentos para construir as nossas respostas, né? Então, esse encanto que o Paulo falou e que eu também tenho, e que muita gente tem também pela Atlântida, por exemplo, ou pelo Antigo Egito, ou pelo Egito, ou por qualquer que seja a região do nosso planeta, os povos do nosso planeta com os quais você sente a empatia, tem alguma questão. E é isso. Vamos descobrir o porquê. A partir do momento que nós vamos satisfazendo essas respostas, esses anseios nossos, nós vamos nos equilibrando, conseguindo um novo nível de consciência e nos tornando seres melhores para realmente formarmos uma nova raça digna do que foi, sei lá, desejado para nós, sei lá se alguma coisa foi desejada, mas é isso. Passar por aqui e deixar alguma coisa boa, uma semente boa, como acabamos de encerrar o programa. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.